Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Giralbano. Hoje é dia 31 de janeiro de 2025, um sábado. Estamos conversando mais um momento, João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estourando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, o chamado, o ministério. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração do canal João 3:30. Senhor Deus, abençoa, guarda, cobre com teu sangue em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar em Neemias 4, a oposição à reconstrução do templo, tá bom? Diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que o missionário na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho de Deus, Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que decanta, ela manda o decai, para que teu nome venha a ser exaltado, para que também venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre o canal João 3:30, é sobre a tua graça, a sua misericórdia, é sobre a tua palavra, que é linda, perfeita, maravilhosa, que é luz para os nossos caminhos, é vida, decanta, lamanda, suri, decai. Meu Deus, obrigada por essa palavra, eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então a gente está numa maratona esses dias no livro de Neemias, tá? Hoje a gente vai estar em Neemias 4, diz assim: a oposição à reconstrução. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra? Num só dia, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Igreja, a oposição era tão ferrenha que eles chegaram a ridicularizar, né, aquilo que Neemias estava fazendo. Igreja, chega a ser assim, vamos dizer assim, um infortúnio, né? O desprezo dele era tão grande que diz que na presença de seus compatriotas, ou seja, ali do povo ali do poderoso ali de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Olha só, irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras que queimadas, igreja? Então, assim, ele desprezava, né? Porque, igreja, o Reino do Sul, o Reino do Norte simplesmente desprezava aquilo que o Reino do Sul queria fazer, tá? Que é Judá e Benjamim, da onde vem, né, a descendência de Jesus. Então, assim, o escárnio dele é muito grande, né? Então, assim, ele zomba, né? A fala dele é uma fala, os judeus, né? Tipo assim, para tentar desanimar mesmo, né? Quantas pessoas faz isso comigo e com você? Tipo, desanimar para tirar os esforços deles, né? E vamos lá, aí no 3. Aí diz assim: igreja é muito complicada, porque Sambalate, quando Sambalate soube, né? Aí agora vamos ver o que Tobias fala. Também tem Tobias aqui nesse meio, tá? Sambalate, Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que a raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe, tipo assim, né? Vai desabar, né? Raposa aqui, né? Significa chacal, né? Então, assim, a maneira, né, tipo, de querer desprezar, né? A obra que estava feita, estava sendo reconstruída para Deus. Então, a maneira do inimigo querer enxocar. Muitas vezes o inimigo acha que a gente está sozinha, né? E aí no 4, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, fazem cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros com despojo para outra terra. Não perdoe seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocar a tua ira diante dos construtores. Igreja, a gente consegue ver, né, a maneira que ele fala, ouve, né, então assim, ouve-nos, né, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faz cair sobre eles a zombaria, né? Igreja, decanta, lamanda, suri, decanta, né? Quantas pessoas nos desprezam, zombam, né? E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apague as suas maldições, pois provocar a tua ira diante dos construtores, né? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo muros até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua
altura, pois o povo estava totalmente dedicado à obra. O povo queria, sim, aquele muro reconstruído, né? Igreja, então o povo estava assim, né? Pronto para a reconstrução do muro, né? Muito lindo. Quando, porém, Sambalate, ó, sempre os mesmos, tá? Ó, quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Igreja, quando a gente fecha brechas, né? Quando a gente... muitos sabem, né? Eles ficam furiosos porque é algo espiritual, né? Então, levantar, reconstruir os muros aqui estariam dando segurança. Muita gente não quer ver você feliz, não quer me ver feliz. Não era diferente com Neemias, né? Os seus opositores sempre se levantando, né? Os pagãos se levantando, decanta, lamanda, suri, decai, né? Muitas pessoas desprezam a maneira que Deus trabalha, que Deus trata, né? Muitas vezes achando, decanta, lamanda, suri, que pode desprezar, né? Eu e você. Eles até podem, mas o Senhor não nos despreza, amém? Se você se voltar para ele de todo o coração, como aqui, vamos lá. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Igreja, quantas pessoas se juntam, né, para destruir, né, para causar prejuízo, né? Quantas pessoas se juntam ali, né, para causar prejuízo. Mas nós o que? Fizemos o quê? Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para protegê-los, né? Então a gente tem que fazer o que, igreja? Orar, tá? O nosso papel é orar. Nós não podemos fazer muita coisa a não ser orar, tá? O papel do crente é estar em vigilância, é estar orando, é estar clamando, decanta, lamanda, suri, decai ao Deus dos céus, tá? Mas nós, ó, oramos. Por que, igreja? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, né? E quando a gente fala com Deus, os inimigos da nossa alma se levantam, né? Mas oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele, né? Então, observar, né? Temos que estar atentos, né? Guardas para proteger-nos dele, né? Guardas. Temos que estar vigilante, igreja. Orando, vigilante. Precisamos, né? Estar, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E as pessoas que trabalham para ele também não brincam. De dia e de noite. Nós temos que estar atentos. O guarda de Israel não dorme, o nosso Deus não dorme, não cochila, amém? Diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhos já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. Então, porque não é algo, né, físico, é algo espiritual, né? Ralamandassori decanta. Eles não iam conseguir mesmo, né? Tem coisas que é espiritual, igreja, né? E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quantas pessoas querem nos matar, né? Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. A inveja, né? A inveja, igreja, o invejoso é terrível. Inveja. O invejoso, né? Quer nos destruir a todo custo. Os judeus que moravam perto deles, os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados, né? Atacados. Atacados de todos os lados. Por isso, posicionei algum do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espada, lanças e arcos. Igreja, eu vejo aqui, né, a luta de Cantalamandasuri de Neemias era uma luta física, tá? Eu e você hoje estamos numa luta espiritual, né? Por isso que o Senhor diz assim, em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades, né? Por quê? As pessoas têm agido de maneira oculta, trabalhando com ocultismo contra mim, contra a sua vida, né? São poucos, né, que conseguem vir fisicamente, mas a maioria no ocultismo, tá? Com palavras, com secretismo religiosos, para que destruir a minha e a sua vida. Mas nós temos um Deus que tudo vê. Decanta, lamanda, suri, decai. Ele está desfazendo as obras das trevas contra mim, contra a sua vida, amém? E aí diz assim...
Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Lutem, né? Veja, tem hora que a gente olha assim e fala assim: meu Deus do céu, Senhor Deus, eu não vou conseguir, a luta é grande, né? Mas, ó, lutem, não parem, tá? Neemias estava dando força para o povo, né? Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Nossa, meu amor. É? Parabéns. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, né? Deus frustra, né? Deus frustra os planos do inimigo. É só ele, igreja. Não tem mais ninguém. Tem gente que tá pensando, decanta, lamanda, suri, decai, que eu e você tá morto, né? Mas ela não morreu, ainda tá de pé. Como assim? E eu fiz isso, fiz aquilo. Mas nós temos um Deus, igreja, que tem cuidado de mim e de você. Aleluia, né? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escuda, arcos e coraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo. Então, houve assim, né? Aleluia, glória a Deus, né? Como eu posso dizer? Houve uma... Ai, gente, quando a gente faz um planejamento, né? Houve um planejamento, a palavra é essa, planejamento, né? Planejamento, né? Porque ele fez uma inspeção rápida antes, né? E com isso ele fez um planejamento. Vamos prosseguir. Que estavam construindo os muros, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Igreja, eu e você, decanta, lamanda, suri, decai, temos que também no mundo espiritual estar armado com a palavra, né? Hoje, para mim e para você, é o nome, é o sangue de Jesus, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Eles trabalhavam com a mão e com a outra estavam armados. Eu e você temos que estar atento, buscando, orando e crendo que o sangue de Jesus, decanta, lamanda, suri, decai, é fiel para desarmar toda artimanha, toda obra do maligno contra mim, contra a sua vida. Decanta, lamanda, suri, decai, porque é um Deus que tudo vê. O inimigo pensa que tá ganhando, que tá vencendo. Não, não tá. Porque maior é aquele que está comigo, com você, do que aquele que está no mundo. Decanta, lamanda, suri, decai. Aleluia, né? E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Ou seja, a espada para mim e para você hoje é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um outro pronto para trocar trombeta, né? Então, ou seja, igreja, né? Material fazia o trabalho com a mão e a outra segurava uma arma, né? Nós temos que estar segurando, porque a nossa milícia não é dessa terra, né? E na outra, né? Trabalhava e ficava com um homem aqui, ó, com a cintura com uma espada, né? Então, a gente vê que a estratégia aqui era grande, né? Continuando no 19, 4:19. Então, eu disse aos nobres, olha a estratégia, né? Aos oficiais e o restante do povo, a obra é grande e extensa. Estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós e ali nós lutaremos por nós, né? Então, tinha a trombeta, tá? A trombeta era o sinal, tá? De, ouvir, do lugar onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós. E nosso Deus lutará por nós, né? Então, essa trombeta aqui, né? Era a maneira deles se comunicarem. Não é igual hoje, passa zap, não. Viu, igreja? É muito rápido, liga. Não, era na trombeta. No 21. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando a espada desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Igreja, pensa aquele povo com a espada, igreja. Pensa ali em posição, meu Deus. Lutando, né? A espada aqui, né, representa a luta, né? Então, assim,
A palavra de Deus é a espada para mim e para você no dia de hoje, né? Ao raiar da alvorada, né? Homens empunhando espadas, né? O tempo todo temos que estar orando, em nome de Jesus. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia, né? Temos que estar sempre, né, guardando, vigilantes, né? Porque o inimigo das nossas almas não brinca de ser inimigo, igreja, de maneira nenhuma, decanta, lamanda, suri, decai, né? Então, nós temos que estar, né, ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite, trabalhar durante o dia, né? À noite em Jerusalém, né? Ei, aleluia, glória a Deus, onde estava lá o templo, né? A presença, a casa de Deus, decanda, lamanda, suri, decai. Nós temos que estar buscando, temos que estar na presença de Deus em todo o tempo, amém? Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia com a arma na mão. Olha só, nem tirava a roupa e cada um permanecia com a arma na mão. Então nós temos que estar lutando, igreja. Não é fácil, né? A gente vê que a luta aqui era algo terrível, né? E era assim, fica claro também, né, que eles faziam ronda e tudo, estando atento, entendeu? Nós temos que estar atento. Que Deus venha nos despertar para estarmos atentos quanto às astutas ciladas do diabo, porque não. Igreja não é fácil, não. Igreja não é fácil. Mas eu sei de uma coisa, tem um Deus que luta por mim e por você, amém? Deus abençoe e fique na paz. Uma boa noite em nome de Jesus. Halaia Suri.